Atenção! Este vídeo tem spoilers. Quem acompanha esse canal há algum tempo já sabe que uma das recompensas que eu ofereço para apoiadores da nossa campanha do Apoia-se é o Cineclube Entre Planos, no qual uma vez por mês a gente assiste a um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Pois bem, o último filme que eu debati com os membros do nosso Cineclube foi A Bruxa, escrito e dirigido por Robert Eggers. E se eu já gostava de A Bruxa antes, eu passei a ter uma apreciação ainda maior pelo filme após revê-lo em preparação para o Cineclube. Porque dessa vez eu me peguei pensando o tempo inteiro sobre como o longa conduz sua narrativa em função de um conceito fascinante: o da culpa. Uma culpa que nasce da religião, transborda para as ações dos personagens e que acaba permeando os aspectos mais marcantes de A Bruxa, desde sua linguagem visual até sua memorável conclusão de roteiro. A temática da culpa surge naturalmente em A Bruxa graças à religião de seus personagens. Aqui acompanhamos uma família de puritanos, uma doutrina religiosa cristã que surgiu no século XVI. E no dia a dia dessa família, absolutamente tudo é visto não só através das lentes da religião, mas em especial da culpa. Porque esse é um sentimento profundamente enraizado nos ensinamentos e nas simbologias do cristianismo. Basta olharmos para Gênesis e lembrar do pecado original. Quando Adão e Eva desobedeceram Deus e comeram o fruto proibido, eles cometeram o primeiro pecado e assim foram punidos com o banimento eterno do Éden. E esse erro de Adão e Eva foi tão grave que acabou sendo herdado por toda a humanidade depois. Ou seja, de acordo com o ensinamento do pecado original, todos nós já nasceríamos pecadores, todos nós já nasceríamos carregando culpa. Todas essas ideias têm forte presença em A Bruxa. Antes de mais nada, o filme já começa fazendo um paralelo entre a família e Adão e Eva. Assim como os primeiros filhos de Deus foram expulsos do Éden, os protagonistas da trama são banidos de sua comunidade e obrigados a começar uma vida nova em outro lugar. E depois, ao testemunharmos como os pais criam seus filhos, vemos que todos os ensinamentos deles são sempre pautados na noção de que essas crianças são pecadoras por natureza. E por isso elas precisam seguir as rígidas doutrinas puritanas dos pais para que possam ser perdoados por Deus. My corrupt nature is empty of grace, bent unto sin, only unto sin, and that continually. Aliás, o filme reforça o tempo inteiro a imagem de que os filhos da família estão condenados por serem pecadores desde nascença. Os gêmeos parecem ter uma ligação com o diabo em forma de bode. Thomasin é vista como uma bruxa em potencial. Caleb não só tem alucinações, mas também cospe aquilo que é o símbolo máximo do pecado original, o fruto proibido. Até mesmo o bebê, que não tem responsabilidade nenhuma por seu próprio desaparecimento, acaba sendo relembrado como um pecador. Afinal, ele não foi batizado e, por conta disso, estaria destinado a ir ao inferno. É a condenação final de quem não fez absolutamente nada de errado. E o pior é que não importa o quanto esses filhos tentem se redimir de sua suposta impureza inata, eles continuam sofrendo consequências terríveis. Então é como aponta o canal Renegade Cut em sua análise sobre o filme. Muito do horror de A Bruxa vem da terrível noção de que é impossível escapar do pecado. Para essa família, existir por si só já é um pecado. Não é à toa que a vida desses personagens pareça ser um fardo eterno. Essa é uma existência ditada por uma culpa constante que oprime a alma. A propósito, todo esse pessimismo da trama é perfeitamente invocado pela estética do filme. A fotografia, por exemplo, usa apenas a luz de velas e a luz natural para criar ambientações extremamente opressoras. Sem contar o uso de cor, que é quase inteiramente pautado por tons muito sóbrios de cinza e marrom. Até mesmo nas pontuais aparições do vermelho, vemos que a intensidade dessa cor, que normalmente é mais chamativa, aqui é muito atenuada graças a um tratamento mais desaturado. Ou seja, o próprio visual do filme nos indica como nada aqui pode ser realmente vivo ou vibrante. Por meio dessa estética, vemos que, num mundo onde não se pode escapar do mal, nada pode existir para além da opressão e da desesperança.
Falando em pecado e culpa, eu gosto muito de como o filme explora os erros de seus personagens. Porque se essa fosse uma história simplesmente focada em mostrar uma família inocente sendo amaldiçoada, o roteiro poderia simplesmente ter jogado eventos horríveis nesses personagens, apresentando-os como meras vítimas das circunstâncias. Mas em vez disso, a bruxa optou por tratar seus personagens de maneira muito mais acusatória. Repare que muitos dos piores acontecimentos se dão em decorrência dos erros dos protagonistas. Por exemplo, o bebê desaparece porque Thomasin cometeu o engano de tirar os olhos dele. Caleb some na floresta por conta de seu orgulho em não contar para os pais aonde ia. Thomasin só começa a ser acusada de bruxaria porque ela tinha achado antes que era uma boa ideia assustar a irmã menor dizendo que ela era uma bruxa. Ou seja, temos aqui um jogo constante de ação e consequência. Os deslizes dos protagonistas sempre voltam depois para assombrá-los. Pecado e punição. E quando chega o castigo, ninguém na família quer assumir responsabilidade de nada. Eles só querem acusar uns aos outros. E assim percebemos que, tão assustador quanto qualquer assombração demoníaca, é ver essa família se corroer por dentro em meio à cegueira da culpa religiosa. E se todas essas questões não fossem suficientes, a bruxa ainda por cima fala sobre a culpa do pecado como uma ferramenta de controle social, mais especificamente para controlar e condenar as mulheres. Afinal, acusações de bruxaria serviam para castigar aquelas que se desviavam da antiga moral cristã, criando assim uma punição desmedida com mulheres. E beleza, no universo do filme realmente existem bruxas sobrenaturais. Mas vemos que, ao mesmo tempo, Robert Eggers não deixa de falar sobre a vilanização da mulher praticada pelo cristianismo no século XVII. Para perceber isso, basta olharmos para o arco da Thomasin. Afinal, a protagonista é constantemente punida pelo simples fato de estar se tornando uma mulher. Agora que ela amadureceu, a mãe quer mandá-la embora para trabalhar em outra casa. Agora que ela é adulta, ela é vista como maliciosa. Agora que ela está ganhando um corpo de mulher, ela desperta olhares incestuosos e é acusada de seduzir os homens da própria família, o que seria prova de sua culpa em exercer bruxaria. A mensagem então fica mais clara. No radicalismo cristão, ser mulher é um ato a ser punido. Did you not think I saw? I slaughtered him, bewitching his eyes any harm. And I father next. E depois de passarmos o filme inteiro vendo Thomasin sendo punida por sua família, chegamos ao fim do filme e vemos uma profecia que se autorrealiza. Se antes Thomasin era acusada de ser uma bruxa sem ser uma, agora que tudo acabou, ela de fato faz um pacto com o diabo e se torna uma bruxa. E o mais intrigante é que esse é um final feliz. Porque a aliança que Thomasin faz com Lúcifer não é apresentada como uma condenação. Ao aceitar o convite do diabo para experimentar o mundo como ela nunca pôde, Thomasin deixa para trás todo o peso, toda a opressão de um fundamentalismo que a condenou por simplesmente ter nascido, por simplesmente ser uma mulher. No fim, é a negação da culpa que se prova como a chave para a liberdade de Thomasin. O que seria esse final, então? Uma ode ao satanismo? Olha, eu até entendo se alguém fizer essa leitura, mas a bruxa não me parece necessariamente um elogio ao satânico, mas sim uma denúncia sobre como o radicalismo religioso pode ser destrutivo. Bom, seja lá como você interprete esse final, uma coisa é certa. A conclusão consegue amarrar com maestria todas as reflexões que o filme nos apresentou sobre a natureza da culpa cristã. E é por saber transmitir uma visão tão elaborada em um filme tão coeso e assustador que A Bruxa merece ser relembrado como um dos melhores exemplares recentes do cinema de terror. Olha, tá aí, A Bruxa foi um filme fantástico de debater com o pessoal do nosso Cineclube Entre Planos. E se você ficou curioso para conhecer mais sobre o nosso Cineclube, saiba que ele é uma das recompensas que a gente oferece para os nossos apoiadores lá no Apoia-se. Além do Cineclube, tem também grupo fechado no Facebook, tem recomendação de filmes e séries toda semana, tem também uma live que eu faço uma vez por mês e que é fechada só para os nossos apoiadores.
É muita coisa bacana. Então, se você se interessou em ter acesso a esses conteúdos exclusivos e se você também quer ajudar a gente a financiar o nosso trabalho, dá uma conferida na nossa campanha do Apoia-se, o link tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.